Olá, Bruno, boa tarde. Tauser, beleza, ótimo. Aqui também vocês conseguem me ver e me ouvir bem, né? Deixa eu alinhar aqui a casa. Isso. Pronto. Pedro, Carlos, pessoal, para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para colocar a caixa de perguntas. Deixa eu só ativar aqui a outra conexão. Espera lá. Que é o tempo que o pessoal chega. Grande André Gindre. Como é que vai você, meu amigo? Quanto tempo eu não te vejo? Afonso, Ana Laura. Sejam bem-vindos, meus caros. Deixa eu só conectar aqui. Espera lá. Então, falem para mim, todos vocês vão trabalhar nesta eleição? Ou é mais a curiosidade? Parece que tá dando certo. Só um minutinho, pessoal, já volto. Maravilha. Em Gonçalves Dias, Afonso, quem ganha? O prefeito se reelege? Grande José Alberto. Celina, em Porto Rico, acho que era uma médica, né? Que é a atual prefeita. Pronto, agora o que eu consegui o que eu queria. Isso. Tu também, Tauser? Vai para Porto Rico? Dona Suelen. Eu tenho um prazer muito grande que eu estou vendo aqui vários ex-alunos meus. Celina, uma coisa eu te garanto, tu vai ter muito peixe à tua disposição lá. Pois legal, pessoal, estamos com 24 pessoas. Vamos, né? Bem, para aqueles de vocês que ainda não me conhecem, eu sou Jefferson França.
Eu sou advogado, eu sou mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e faz 20 anos que eu acompanho eleições municipais. A minha primeira eleição foi em 99 em governador Eugênio Barros. Se você é de lá, dá um oi aí. E nessa primeira eleição lá em governador Eugênio Barros, na época eu ainda era estagiário. E assim, de 99 em diante, em todas as eleições municipais eu sempre trabalhei, sempre. Nas eleições estaduais nem tanto, mas nas eleições municipais sempre. E aí o que acontece? Essa semana eu fiz uma live específica para fiscais. E como eu também fui professor durante muito tempo, eu tenho vários ex-alunos que são advogados, que vão trabalhar nessa eleição. Teve gente de várias cidades do país, gente do Pará, gente do Paraná, que fiquei muito surpreso, pedindo que eu gravasse uma live específica para advogados que vão atuar nessa eleição. O que acontece, tá? Eu não sei como é que está hoje, mas, por exemplo, na UFMA, né, na Federal aqui do Maranhão, na época em que eu fiz, direito eleitoral era uma disciplina opcional, não era uma disciplina obrigatória. O meu estagiário disse que, aliás, tem um dos advogados do meu escritório que me disse que na faculdade que ele fez aqui, sequer tinha essa disciplina na grade. O meu estagiário disse que na faculdade dele já tem essa disciplina como disciplina obrigatória. O que eu estou querendo dizer para você é que, assim, direito eleitoral é uma coisa que, primeiro, a gente não tem no nosso cotidiano. E para a gente que é advogado, não é uma disciplina que a gente lida na faculdade. A gente não tem toda aquela atenção que a gente tem com outras matérias na faculdade. Embora direito eleitoral seja fácil, é muito fácil. Se você me acompanha, eu até fiz uma postagem essa semana em retribuição a um ex-aluno meu, que é um grande amigo, um formidável amigo que eu conquistei. E eu expliquei justamente isso. Ele disse que ele passou a gostar de eleitoral por conta dessas minhas postagens. E eu disse a ele, cara, eleitoral é fácil. O grande problema do eleitoral, primeiro, é a questão de prazo, que a gente tem prazo muito curto. Para você ter ideia, tem propaganda que prazo é prazo de um dia. Acho que o maior prazo que tem é prazo de registro, que você vai ter um prazo que varia lá de 3 para 7 dias. O resto é tudo prazo muito curto. E o outro problema é que no eleitoral tem muita gente envolvida. O advogado ele acaba não trabalhando só para o candidato. Ele trabalha para o candidato, para o partido, para a coligação, para a família do candidato, para os assessores do candidato, contra a oposição e para todo mundo que torce contra o seu candidato. Legal? Pois bem, essa daqui ela é uma live específica para advogados. Então, pessoal, eu vou falar no linguajar de advogado, tá certo? Provavelmente essa live não vai ficar salva, então essa é a chance que vocês terão. Eu digo provavelmente porque quem resolve isso daí é o pessoal do marketing aqui do escritório, eu deixo tudo isso daí na mão deles, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, tá? Como todo processo, seja um processo civil, seja um processo penal, um processo administrativo, o processo eleitoral ele vai ter lá fases bem demarcadas de início e fim. E esse início, se a gente for fazer uma interpretação bem extensiva, ele vai começar lá em 1º de janeiro desse ano, quando você já tem a proibição das pesquisas. E aí, no mês de abril, ordinariamente, né, considerando a eleição em outubro, lá no mês de abril você já tem os prazos de afastamento e aí vem se prolongando em relação ao tempo. Em abril você tem afastamento, prazo de filiação, prazo de domicílio eleitoral. E o que a gente vai ter nesse domingo agora? Nesse domingo agora a gente vai ter o encerramento disso. A gente vai ter efetivamente a eleição. Bem, como todo processo, precisa de muita gente olhando, porque é um processo conduzido por seres humanos e é natural que o ser humano falhe. Isso não é um problema. O problema é quando a gente não corrige a falha, quando a gente não tem mecanismo para corrigir a falha. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui no primeiro momento? Tá? A gente vai ter a figura da eleição. E aí na eleição, quais são os atores que a gente tem envolvido? A gente vai ter, de um lado, eu vou colocar aqui a Justiça Eleitoral, onde aqui tanto vai estar o conjunto dos juízes eleitorais, as juntas eleitorais e uma categoria de servidores que tem a minha mais profunda admiração, que são os servidores da Justiça Eleitoral. Vocês conseguem ler bem, pessoal? Falem comigo. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho a câmera.
Pronto. A figura dos servidores. Aí você também vai ter, como instrumento lá na eleição, você vai ter o Ministério Público, você terá partidos, coligações, aliás, vou colocar aqui, partidos e coligações, você vai ter a figura do candidato. E, logicamente, para quem tudo isso daí é direcionado, você vai ter a figura dos eleitores. Por que eu estou explicando isso daqui? Porque, pessoal, uma eleição justa, uma eleição equilibrada, ela é do interesse de todas essas pessoas, sem exceção. Qual é a consequência prática disso daqui? É que todo esse pessoal aqui estará fiscalizando a eleição. Todo mundo. Isso daqui é diferente de um processo civil, de um processo penal, de um processo trabalhista, onde, no geral, você só tem ali três partes, né? Autor, réu, justiça. Quer dizer, três partes não, você só tem três posições, né? Autor, réu e justiça. Eventualmente você tem Ministério Público. Aqui não. Aqui você tem um conjunto de atores e você não tem essa posição delimitada, essa posição de autor-réu. Ao contrário, a gente tem todo mundo com interesse nessa fiscalização. Tudo bem? Legal. E aí que é o seguinte, como vocês podem imaginar, tirando aqui os eleitores, estas pessoas, a quantidade dessas pessoas é insuficiente para poder acompanhar, para poder fiscalizar toda uma eleição. Um exemplo, eu vou pegar aqui lá a zona 16, aqui no Maranhão, zona litoral 16 do Maranhão, que fica em Itapecuru, que cobre tanto Itapecuru como Cantanhede. É uma juíza, olha só, uma juíza para cobrir duas cidades. Só em Cantanhede, tá, são mais de 30 sessões. É humanamente impossível tá nesse tanto de lugar ao mesmo tempo. Pois bem, nesse contexto aqui de fiscalização, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter a nomeação, a escolha de fiscais. O Código Eleitoral, ele delimita para a gente situações de fiscalizações específicas. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter, aqui dentro desse contexto de fiscalização, nos contextos da fiscalização, quem é que vai poder fiscalizar? Já é uma atribuição natural, tanto da Justiça como do Ministério Público, fazer isso daqui. Aí a gente vai ter, como eu coloquei para vocês, partidos, coligações e os próprios candidatos. O que essas pessoas podem fazer? Eles podem nomear fiscais, eles podem nomear delegados no dia da eleição e podem contratar advogados. Deixa eu só fazer uma ressalva bem aqui para vocês. Muita gente me procurando hoje, por quê? Porque hoje é o prazo, tá? O prazo para. Cuidado. Tem gente achando que hoje é o último dia do prazo para apresentar os fiscais para a Justiça Eleitoral. Não é. O que fala lá a resolução do TSE? Tá? Salvo engano meu, é a resolução 23.611. O que fala lá a resolução? Ela diz o seguinte, que hoje é o último dia do prazo para partidos e coligações indicar a pessoa responsável por emitir as credenciais de fiscais e delegados. De novo, hoje é o último dia do prazo para partidos e coligações apresentar, informar para a Justiça Eleitoral quem é que vai credenciar fiscais e delegados. Os partidos e as coligações, eles não são obrigados a dar o nome, pela lei, tá? Eles não são obrigados a dar o nome de todos os fiscais e de todos os delegados. O juiz, ele não vai credenciar fiscal e delegado. Quem faz isso daí é o partido. Hoje, terceira vez, hoje é o último dia para o partido e para a coligação informar quem vai credenciar. Tudo bem? Então vamos lá. Fiscais e delegados. E além disso, a figura do advogado. Aí vem a pergunta. Jefferson, legal, fiscal e delegado eu tenho uma credencial. E advogado, como é que eu faço? Galera, lei, estatuto da OAB. O advogado faz prova da representação através do mandato, tá? Através do mandato, cujo instrumento é a procuração. E aí é o seguinte, isso daqui
É mundo real. Como que é mundo real? Jefferson, mas eu sou advogado do candidato, eu sou o advogado lá do candidato. Eu, inclusive, a minha procuração, eu já juntei no processo de prestação de contas. Eu sou advogado da coligação. Eu, inclusive, já fiz uma representação de propaganda. Já está tudo arquivado lá no cartório eleitoral. Pessoal, os atos do processo, eles estão no PJE. Seguinte, no dia da eleição, os mesários, eles não têm acesso a PJE, não sabem nem o que é PJE. O que eu quero dizer? Ainda que você tenha procuração arquivada lá no cartório eleitoral, ainda que você tenha uma procuração já juntada em um processo eleitoral no cartório, você tem que portar essa procuração no dia da eleição. Você tem que estar utilizando ela. Tá? Em toda eleição eu sempre estou com a procuração guardada aqui no meu bolso. Tudo bem? Torna a dizer, advogado, ele não recebe credencial. Tá? O advogado, a autoridade dele, vou dizer assim, o poder dele decorre não de uma credencial. Quem tem credencial é fiscal e delegado. Ele tem que ter uma procuração. Jefferson, precisa ter firma autenticada? Não, não precisa. A regra, a gente não precisa mais autenticar documento nenhum. E outra, ainda quando era preciso, não havia diferença jurídica entre uma procuração com assinatura autenticada ou com uma assinatura sem autenticação, tá legal? Não precisa você se utilizar de uma procuração com assinatura autenticada, tá bom? Então, se eu entrar na fiscalização, fiscais, delegados e advogados. Se eu fosse fazer um organograma lá do dia da eleição, para poder ficar clara essa função aqui de fiscalização, você teria mais ou menos isso daqui. Deixa eu ver se essa altura está boa. Você tem aqui a figura do fiscal, aí você tem aqui o delegado partidário, tá? O delegado é assim, aqui do partidário você vai ter o partido, a coligação ou o candidato, tá bem? E aqui, eu vou colocar bem aqui, e aqui, assessorando todo mundo, você tem a figura do advogado, tá? A figura do advogado. Explicando algumas coisas para vocês. Os fiscais, a gente pode ter até o credenciamento de 2 por sessão, só que dentro da sessão só pode ficar um de cada vez. Ou seja, se está um do lado de dentro, o outro fica do lado de fora. Igual prova de concurso, que os fiscais ficam se revezando, pois é, aqui é a mesma coisa. Outra. Voltou? Pessoal, o vídeo travou. Voltou, beleza. Jota, até onde tu ouviu? Para eu poder retomar aqui. Até onde vocês ouviram? Figura do advogado. Aqui, né? Então, o advogado ele vai estar bem aqui, né? Como um auxiliar qualificado da fiscalização. Nesse organograma, ele vai estar aqui, assessorando todo mundo, tá? Os fiscais, os delegados e prestando informação para o nível decisório, que é quem? Partido, coligação e candidato. Jefferson, eu posso ter procuração de quem? Você pode ter procuração do partido, você pode ter procuração da coligação, você pode ter procuração do candidato, tá certo? Essa procuração tem que ser escrita, tem que estar assinada, legal? Então, vejam, em relação aqui aos fiscais. Os fiscais a gente pode ter até 2 por sessão, sendo que de cada vez dentro da sessão só pode ficar um. Então, se um está dentro da sessão, o outro está lá de fora e aí eles vão se revezando. Os fiscais, tá? Eles têm preferência para votar. Além da preferência, não é obrigado que o fiscal vote na mesma sessão onde ele trabalha. Por uma questão logística, né? Logicamente é recomendado que o fiscal vote na mesma sessão que ele está fiscalizando, porque senão ele vai ter que se deslocar, mas não é obrigado.
Uma situação que me perguntaram na quinta-feira, melhor, na terça-feira. Doutor, eu não voto aqui na cidade, eu posso ser fiscal? Pode, não tem problema. O fiscal, tá, ele só precisa ser maior, ele não é obrigado a votar lá na cidade, não é obrigado a votar naquela sessão. Tudo bem? Então, como a gente fala, aqui o fiscal, isso daqui é um nível operacional da coisa. É quem vai estar lá, como a gente diz na administração, no chão de fábrica acompanhando tudo, tá bom? Acima do fiscal, a gente vai ter bem aqui essa figura do delegado da coligação, do delegado do partido. Isso daqui já vai ser no nível estratégico. Estratégico como assim? O que a gente recomenda? Olha, tenha pelo menos um delegado para cada prédio. Exemplo, imagina que em uma escola na sua cidade existirão 10 sessões eleitorais. Você vai ter lá, um exemplo, até 20 fiscais, são 10, né? Até 20 fiscais. E o que eu recomendo? Coloque lá um delegado para cada prédio. Por quê? Porque imagina que o fiscal, ele observa uma irregularidade. Ele não pode sair lá da sessão dele. O que ele faz? Ele comunica para o delegado e aí o delegado aciona os advogados. Tudo bem? A nossa função, pessoal, como advogado, é que eu já mato a charada para vocês, que foi até uma pergunta que me mandaram no direct. O que o advogado faz? Galera, a nossa função, são duas, tá? É garantir a legalidade de toda a eleição, do dia da eleição. E como que eu garanto a legalidade? Prestando um auxílio qualificado para estas pessoas aqui, dando informação para ela. Exemplo, chegou lá para votar uma pessoa sem título e sem documento de identidade. O fiscal te dizendo, né? Doutor, chegou para votar na minha sessão ali um fiscal, um eleitor sem título e sem documento de identidade. E o presidente deixou. E agora, o que é que eu faço? Estão entendendo? A nossa função vai ser responder essas perguntas deles e atuar diretamente para poder garantir a lisura da eleição. Tudo bem? Então pronto. Nosso papel, vocês já sabem, tá certo? Por que eu coloquei bem aqui o advogado abaixo do partido, abaixo da coligação? Foi proposital, tá? Porque, galera, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente é advogado, a gente é o nível técnico da coisa. O que eu sempre faço? Eu chego e apresento lá para o meu cliente. Eu quero fazer essa propaganda bem aqui. Olha, essa propaganda é irregular. A consequência dela é você pagar uma multa. Situação que já aconteceu. A consequência dela é pagar uma multa. Tá bom. A multa é de quanto? Começa em 5, vai até 25. Ok, eu vou correr o risco. Quem toma a decisão, tá? São os nossos clientes, tá? Se a situação for muito tumultuada, leva lá a decisão para ele. Se você ficar inseguro em relação à sua decisão, apresente lá para o seu cliente para ele poder resolver. Jefferson, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que parar toda hora para eu poder perguntar para o meu cliente? Não, porque tem coisas que estão na lei, que são claras que você deve fazer. Como vai ser o caso da identificação que eu vou tratar agora com vocês, tá? Se a questão for muito tormentosa, apresenta lá para o seu cliente dizer o que ele quer. No geral, no dia da eleição, você não vai precisar fazer isso daqui, por conta da dinâmica da coisa. Tudo bem? Dúvidas, anseios, perguntas, angústias? Falem comigo. E aí, dentro da fiscalização, a primeira coisa, eu vou apagar mais aqui. Que você deve observar, o primeiro ponto da sua atenção é a questão da identificação do eleitor. Identificação do eleitor. Caríssimos, para essa eleição, a gente tem a possibilidade de utilizar de ferramentas digitais de identificação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o eleitor ele não é obrigado a levar o título dele.
O meme dessa semana que é, cara, ainda não achei meu título. Não, você não precisa levar o seu título. Você precisa, obrigatoriamente, você que eu falo, tanto você, você que eu falo em relação ao eleitor, tá bom? O eleitor, ele é obrigado a levar um documento oficial com foto, tá? Documento oficial com foto. Duas coisas. Quando eu falo documento oficial, nesse caso bem aqui, eu estou me referindo a um documento físico mesmo, tá bom? Um papel, a sua carteira de identidade. O que a gente tem em documento oficial com foto? Todos os que vocês já conhecem. Carteira de identidade, certificado de reservista, carteira de trabalho, passaporte, carteira de motorista eu já falei, né? Passaporte, as identidades funcionais, a identidade, nossa carteira da OAB, a carteira da polícia, do exército, marinha, aeronáutica, todas as carteiras funcionais, tá certo? Elas são válidas como documentos oficiais com foto, ok? Isso do ponto de vista do papel, né? Aquela coisa tradicional. Além do documento oficial com foto, o que a gente tem? Nós vamos ter também os aplicativos, vou ser redundante, os aplicativos digitais. E aí a grande novidade, um aplicativo digital que inclusive eu já baixei e recomendo que todos baixem, é um do próprio TSE, que no caso é o e-título. Até ontem a minha foto não estava aparecendo no e-título, mas já apareceu uma mensagem dizendo que estão corrigindo. O e-título, ele é um documento, ele é considerado um documento oficial com foto, tá bom? O eleitor pode chegar só com o e-título para votar. Inclusive, pela resolução lá que trata da eleição, a 23.611, o eleitor ele deve apenas mostrar para o mesário o seu documento, tá? Ele não é para não haver um manuseio, tá? Não ter a troca de mãos do documento, para não haver contaminação por conta de coronavírus. Então, além do e-título, também vai ser aceito como documento de identificação os outros aplicativos digital. Por exemplo, o carteira de habilitação digital, a CTPS digital. Eu acredito que a carteira de identidade digital, aquele aplicativo da OAB digital. Esses documentos são aceitos como documentos oficiais com fotos. E aí vamos embora lá, bora enrolar um negócio. Tem gente que acha que a carteira de identidade, o RG tradicional, que ele tem prazo de validade. De regra, não, ele não tem. Tem gente que pensa assim, mas o RG ele tem que ser trocado a cada 10 anos. Não necessariamente. Se recomenda que ele seja trocado a cada 10 anos por conta da própria diferença de idade, a própria ação do tempo. Legal? Isso não está escrito em lugar nenhum. A princípio não está escrito em lugar nenhum. Mas, por exemplo, na carteira de habilitação, a carteira de habilitação é só o clássico. A carteira de habilitação ela tem data de validade. O que eu estou falando isso para vocês? É que esses documentos, mesmo vencidos, tá? Mesmo fora da data de validade, eles são considerados documentos oficiais com foto. Ou seja, se chegar um eleitor com uma carteira de identidade vencida, ela é válida. Tá legal? O que não vale, vem para cá, ó, nesses aplicativos bem aqui, não vale foto de documento, ainda que digital, ou digitalização. Uma carteira de motorista digitalizada, uma carteira de identidade digitalizada, não vale. Por quê? Fácil. Esses aplicativos aqui são aplicativos oficiais, têm as medidas de segurança que garantem que eles são lícitos, que garantem a legalidade deles. Ao passo que um documento escaneado, ele não confere essa segurança. Não dá para a gente saber se aquele documento ali, se ele foi manipulado, se ele foi manobrado ou não. Tá? Eu lembro que alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa que eu não lembro como que era, mas a pessoa conseguia montar uma certidão negativa de débito federal. Não sei como, mas ele conseguia montar. Depois foi colocar as medidas de segurança, tá legal? Então, esses documentos, eles não são documentos digitalizados, as fotografias também, elas não são válidas como documento de identificação. Tudo bem, todo mundo?
Dúvidas, anseios, angústias? Enquanto vocês mandam as perguntas de vocês. Enquanto vocês mandam as perguntas de vocês, aqui tem a seguinte situação. Quem é que pode questionar essa identificação? Se eu tivesse que escolher, tá, pessoal? Uma única tarefa, tanto para os fiscais como para os delegados, ou até mesmo para você, advogado, fazer no dia da eleição, seria isso bem aqui. Se você tiver a máxima atenção nisso daqui, já é mais de 60% da sua atribuição no dia da eleição. Porque além disso daqui, vai ter muito. O que vai ter mais? Vai ter denúncia de compra de voto, o que você deve chamar a polícia, a solução jurídica é essa, e vai ter denúncia de boca de urna, a solução jurídica é a mesma, você chama a polícia, tudo bem? Agora, aqui não, aqui de regra a gente não tem intervenção da polícia. Bacana, Vasco. E se a pessoa só tiver o RG e ele for muito antigo? Vou te explicar aqui agora. Preste atenção. O nosso fundamento aqui é identificar, é saber se aquele documento é daquele eleitor. E aí, o que a lei já diz para a gente? Que a gente vai se utilizar desses meios aqui, ok? Só que, pessoal, esses meios de identificação, eles não excluem outras formas de identificação. Vou colocar bem aqui com um asterisco. Outras formas de identificação. Outras formas de identificação. Vou contar um caso que efetivamente aconteceu comigo. E era parecido com esse daqui. Não, Rafael, carteira de estudante, como ela não é emitida por instituição oficial, ela não é documento de identidade, tá? Então, Vasco, a situação aqui que aconteceu foi a seguinte. A pessoa chegou para votar em determinada cidade aqui do interior do Maranhão e ela estava com um documento muito antigo, E as pessoas que estavam votando, algumas delas, algumas conheciam, outras não conheciam. Como eu não era da cidade, então eu não conhecia a pessoa. O que acontece? O que isso tem previsão? O presidente da mesa, ele perguntou para outros eleitores se eles conheciam aquela pessoa, né? Seu fulano, essa pessoa vem aqui, a Dona Maria, você conhece a Dona Maria? Conheço, ela mora na minha rua, o filho dela estuda junto com o meu, a gente estudou junto, ela é cocunhada da minha irmã, e aí tá, vai indo, tá? Você pode utilizar outras formas de identificação. Isso seria a situação ideal, porque também tem a outra situação, o oposto, que é quando a gente não consegue confirmar a identificação, que eu vou apresentar para vocês agora. O eleitor chegou e se identificou. Beleza, não tem dúvida. O eleitor chegou, se identificou, e aí tem dúvida. Pessoal, o primeiro ponto de identificação do eleitor para os mesários é o caderno de votação. O nome de todo mundo que estiver apto a votar vai constar no caderno de votação. Tanto é que a gente chega, entrega o documento, eles vão direto procurar o nosso nome no caderno de votação. Consequência, se o nome não está no caderno de votação, a pessoa não vota. Mas Jefferson, como é que a pessoa não vai estar no caderno de votação? Fácil. Daí aconteceu também com uma cidade que é acompanhada aqui pela gestão blindada. Era um secretário municipal que ele foi condenado, eram dois ex-secretários, que eles foram condenados por improbidade administrativa e eles tiveram os direitos políticos deles suspensos. Consequência, o nome deles não estava no caderno de votação. Eles estavam com o título, mas o nome não estava no caderno de votação. E é muito fácil. O nome não está no caderno de votação, não vota naquela sessão. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque é o seguinte, às vezes o nome não está no caderno de votação, não é porque a pessoa foi excluída do cadastro eleitoral, como acontece lá com os condenados de improbidade. Acontece de a pessoa estar votando em outro lugar. Eu, por exemplo, descobri ontem, quando eu baixei o e-título, eu votava na sessão 28, até a última eleição. Então, se eu chegasse domingo para votar na sessão 28, o meu nome não ia estar no caderno de votação. A minha sessão mudou da 28 para 22. Então, diferencie essa situação. O nome não está no caderno de votação. Por quê? Porque o título dele está suspenso ou porque ele vota em outra sessão.
Jefferson, como é que eu sei disso daí? Moleza. Baixa lá o e-título e faz a consulta. Tá legal? Ah, Jefferson, mas é o eleitor da oposição. Então manda ele baixar e ele que lute. Pronto, fácil. Tá? Deixa o advogado da oposição resolver lá o problema dele. Tá legal? E aí, por que eu estou falando do caderno de votação? Porque no caderno de votação, a gente vai ter informações a respeito da identificação do eleitor. Vai ter o nome, vai ter a data de nascimento, vai ter a filiação. O que se recomenda? Filiação. O que se recomenda? Se o presidente da mesa, se ele tiver dúvida em relação à identidade do eleitor, nesse cenário que tu colocou, Vasco, de que o documento é muito antigo, o que ele pode fazer? Ele pode questionar as informações do caderno de votação. Além de perguntar para outros eleitores que estejam lá na sessão, ele também pode perguntar as informações que estejam no caderno de votação. Tudo bem? Jefferson, legal. A pessoa respondeu. Aí ele pode fazer as duas coisas. Ele pode tanto perguntar para os eleitores, perguntar para os outros mesários. Secretário, tu conhece aqui essa pessoa? Ele pode perguntar, sem problema nenhum. Tá? Vejam, vamos lá, nível técnico. A votação, essa identificação, a gente vai para a instrumentalidade das formas. O que importa é o resultado, é você bater eleitor com o documento. Você tem N ferramentas de identificação, N instrumentos para você utilizar, para você poder fazer isso daqui, tudo bem? Todas as formas lícitas de identificação, elas podem ser utilizadas, as formas lícitas e que ofereçam segurança. Jefferson, testemunha não oferece segurança. Vê lá no Código Civil, uma testemunha já serve para declarar um fato. Jefferson, não estou satisfeito. E aí? Vamos lá. Preste atenção. O eleitor chegou, se identificou. O documento é antigo. O presidente não gostou. Puxou as informações bateram. Mas, por algum motivo, tá? Você, advogado, que também está lá, pode estar lá acompanhando a fiscalização, acompanhando a identificação, ou o seu fiscal, tá? Que está lá no mesmo prédio que você. Chega e chama, doutor, fizeram a identificação lá, mas aquela pessoa não é aquela não. Presta atenção. Agora que você faz valer a sua carteira da OAB. Seguinte, se por algum motivo a identificação do eleitor ela for insatisfatória, o que você vai fazer? Você vai impugnar a identidade do eleitor. Essa confusão todinha, meus caros, é no meio da votação. Enquanto não resolver bem aqui isso daqui, essa questão da impugnação, enquanto não resolver essa questão da identificação da lei, é impugnação. Enquanto isso daqui acontece, ninguém está votando não, tá bom? Vamos responder rapidão aqui. O Tauser falou, comigo também houve alteração do local de votação que eu baixei o título. Tauser, eu recomendo que todo mundo baixe, tá pessoal? Peça para todo mundo baixar, é muito útil esse título. Depois apaga. A Prisciliane, essas perguntas de identificação, só o presidente da mesa pode fazer? Vejam, o processo eleitoral ele tem uma outra diferença em relação ao processo civil, ao processo civil, processo penal, aos outros processos, tá bom? Aqui a gente não tem uma relação triangular, aqui a gente tem uma relação linear. Tudo que a gente for tratar, a gente é advogado. Tudo que a gente for tratar, a gente vai tratar com o presidente da mesa, o presidente lá da sessão. A maior autoridade que tem lá dentro da sessão é o presidente. E você deve orientar os seus fiscais em relação a isso daí. Por quê? Porque na hora que o fiscal for falar, o outro fiscal da oposição vai se meter. O que acontece? Faca, tiro e bomba, tem confusão. Você tem que orientar o seu fiscal no sentido de dizer, fiscal, você trata apenas com o presidente. Ignore o outro fiscal. Priscilane, então, o que você faz? Está insatisfeita? Você se dirige ao presidente. Jefferson, como é que eu faço isso? Galera, fácil, tá? Dia da eleição é um dia estressante para todo mundo, tá? Para todo mundo mesmo. E aí o que acontece? Se dirige à pessoa, tá? Com cordialidade,
com educação, tá? Com polidez. Tá boa. Presidente, não estou muito satisfeito com essa identificação. Se eu poderia fazer outras perguntas? Vamos lá. Aí o presidente diz, não, tudo bem, faço. Aí, pergunta. E aí, doutor, o que o senhor achou? Se você der o ok, beleza, o eleitor está identificado. Ele perguntou, ou ele disse que não ia mais perguntar. Não, doutor, estou satisfeito, vou liberar para votar. É nessa hora que a gente vem para cá, ó. Aí você fala, presidente, eu quero impugnar a identidade desse eleitor. A fórmula é essa. Presidente, eu quero impugnar a identidade desse eleitor. Isso daqui, lendo o que eu disse para vocês, a identificação é o principal ato. Então, dentro da identificação, a consequência que o principal fato é esse bem aqui, ó. O fato jurídico, tá? O principal fato, o principal negócio jurídico vai ser esse bem aqui, ó. Impugnar a identidade. Como que você faz isso? Você chega e fala, presidente, eu quero impugnar a identidade. E aí é o seguinte, até aqui, esse eleitor não votou. Presta atenção. Impugna a identidade. Aí, o que o presidente vai fazer? Ele vai suspender ali aquele. Eu vou colocar assim, que ele vai suspender o eleitor, mas na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai paralisar, não é a votação, ele vai paralisar a identificação daquele eleitor. O presidente ele tem que parar, dizendo para o eleitor, senhor, por favor, sente e aguarde um pouco. Sente e aguarde um pouco. Porque o presidente vai ter que chamar o juiz eleitoral. Ele tem que chamar o juiz eleitoral. Essa dúvida em relação à impugnação da identidade, ela é resolvida pelo juiz eleitoral. Jefferson, o juiz está em outra cidade. E aí? Não tem exceção, galera. A não ser que você desista da impugnação. Senão, esse eleitor, ele não vota. E a eleição? Não, a eleição vai, tranquilo, tá? Pede para a pessoa sentar e aguardar e a eleição segue tranquilo. Você faz a impugnação e o presidente não suspende a eleição, suspende só aquele eleitor. Aguarde um pouco, aquele eleitor ele não vota, tá? Ele não vota. E vê como isso é bastante lógico, bastante simples. O processo, na verdade, é a lógica da coisa. Eu não posso liberar o eleitor? Não, se você impugnou a identidade dele, não tem como ele votar e depois a gente tirar o voto dele. Tá? O ato de votar tem que ser obstado aqui, ó, na impugnação, tá bom? Outra, impugnei, tá? O juiz espera o juiz chegar para poder liberar aquele eleitor. Já se o eleitor pode ir para casa e votar depois? Pode, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Não é recomendado, porque também não vai fazer sentido, né? O cara sair, como é que acha ele depois, tá? Então, suspende esperando esse eleitor. Jefferson, preste atenção. E se não for feita a impugnação? Detalhe, tá, pessoal? Essa impugnação, ela pode ser feita tanto pelo advogado, como pelos fiscais ou pelos delegados, tá certo? Qualquer um deles pode fazer essa impugnação. Essa impugnação, você tem que fazer. Por quê? Porque se você não fizer a impugnação e o eleitor votar, para ficar bonito aí no caderno de vocês, vai ocorrer o quê? Preclusão. Você vai perder a oportunidade. Não tem como passar isso daqui, tá? Vai acontecer a preclusão. Jefferson, o eleitor foi liberado para votar, tá? Mesmo assim, eu não gostei. O que eu faço? Pede para constar na ata, a ata da sessão. Porque, pessoal, ao final lá do dia 15, vai ser lavrada uma ata. O Vasco pergunta, o presidente é obrigado a aceitar a impugnação? Te explica aqui, ó, vem. Ao final do dia da votação, é lavrada uma ata, ela é escrita, é um formulário para ser preenchido. E lá na ata tem lá um lugar, impugnações que foram formuladas nessa hora, tá? Se não foi registrado, se na hora que você fez a impugnação, se eles não anotaram logo, você tem que fazer constar essa impugnação na ata da sessão, tá bom? Vamos lá, Vasco, bora para a briga. O presidente é obrigado a aceitar? Ele é obrigado a lançar na ata. Ele tem que anotar na ata. E se ele não quiser anotar na ata? Chama o juiz.
E se eu não achar o juiz? Chama a polícia. Por quê? Porque isso aqui vai configurar crime. Tá legal? Isso aqui vai configurar crime. Tem que constar na ata. Jefferson, e se eu não constar na ata? Não importa o que aconteça. Eu não constei na ata. Vai acontecer a preclusão. Vamos embora forçar muito a barra. Né? Coisas que eu nunca vi acontecer aqui ao longo desses 20 anos. Até porque sempre foi votação eletrônica. Antigamente, quando era voto de papel, voto de como chama? Urna de lona, você tinha essa impugnação, que era aqui no momento da votação, e ela se ligava lá no momento seguinte, pós-eleição, que era a etapa de totalização, de apuração e totalização. A gente ainda tem, tá, pessoal? Totalização e apuração, a gente não vai falar aqui, não dá tempo, até porque hoje ficou muito fácil totalizar e apurar votos. Mas antigamente, você podia, na totalização e na apuração totalização, você podia, eu vou dizer assim, tá, anular uma urna por conta dessas impugnações. Só que, pela lei eleitoral hoje, você pode impugnar, você pode via anular uma urna, tá? Você pode via anular uma urna, desde que na ata conste as suas impugnações. Por quê? Porque senão acontece a preclusão. Jefferson, faz tanto tempo que eu vi isso daqui, que é preclusão mesmo. Preclusão, pessoal, processualmente falando, preclusão na verdade é um instituto de direito processual, vale para todos os direitos processuais. Preclusão é quando você perde a oportunidade de praticar algum ato, tá? É como se aquele ato ele preclui, ele fecha, tá? Fechou, você não consegue mais fazer. Aqui seria uma preclusão do tipo temporal. O que é preclusão temporal? É quando passa o prazo de você praticar. O que talvez, eu vou dar um exemplo para facilitar a compreensão de vocês. Pronto. Embargos de declaração, cíveis, tá? Prazo para você fazer os embargos, 5 dias úteis. Passou os 5 dias, preclusão temporal. Passou o prazo, você não pode mais praticar. Essa preclusão aqui tem essa mesma natureza, tá? Preclusão temporal. Tem outra preclusão que no caso é a preclusão, que também acontece aqui, tá? Preclusão consumativa. O que é a preclusão consumativa? É quando você consome o ato. Vou pegar o mesmo exemplo. Pensa que você tem lá os 5 dias dos embargos de declaração e você protocola os embargos, sei lá, no 4º dia. Ainda tem um dia de prazo, eu esqueci de falar tal coisa. Não, você não vai poder emendar, porque preclusão consumativa, o ato se consumiu. Eu impugnei lá a identidade do eleitor, só que eu esqueci de falar que ele apresentou uma identidade roubada. Preclusão consumativa, você não pode fazer depois. Tudo bem? Beleza? Vasco, respondi sua pergunta? Ei, vamos embora fofocar rapidão. Em toda eleição sempre tem os apaixonados, né? Sempre tem os eleitores apaixonados. E aí sabe o que acontece? Pode acontecer, e eu já vi isso acontecer, de um eleitor chegar para votar e outro eleitor impugnar, de outro eleitor questionar a identidade dele. Pergunto para vocês, pode? Um outro eleitor, ele pode abrir o bocão lá no meio da sessão e dizer... questionar aquele eleitor, dizer que aquele documento não é dele? Desculpa, eu estava achando que você era um homem, Vasco, é uma mulher, perdão. Então, voltando ali, vocês acham que pode um eleitor questionar a identidade do outro, não é nem fazer impugnação, que esse aqui é mais técnico, mas questionar a identidade do outro? O Ítalo diz que não. Ítalo, acompanha a ideia aqui comigo. Pensa bem, né? O Adão disse que sim. Nessa linha bem aí, Adão. Agora, Ítalo. Isso, a Ana Laura pegou sim, ele também é fiscal. Como eu coloquei no começo, os eleitores são fiscais. Pensa aqui, Ítalo.
Tá lá o fiscal do teu partido, da tua coligação. E aí chega lá a pessoa para votar. E aí um apaixonado berra: e esse cara bem aí não é Natal não. Natal morreu, ele está usando o documento do irmão dele. O que automaticamente todo mundo vai fazer? Não dá para ignorar, né? Pelo menos o teu fiscal, ou o fiscal que tenha interesse naquela pessoa, né? Ele vai sim pegar aquela informação e vai fazer o confronto, tá? Mas respondendo assim, tecnicamente, sim, a lei permite que o eleitor questione a identidade do outro. Permite que ele questione a identidade do outro. Tudo bem, pessoal? Jefferson, pelo que mais eu posso impugnar? Pelo que mais eu posso formular impugnações? Pessoal, se vocês ainda não baixaram, ou melhor, se vocês ainda não têm, eu disponibilizei essa semana e eu envio até amanhã o Guia da Gestão Blindada de Fiscalização. Tá? Ele é útil para vocês também. Nesse guia a gente tem as possibilidades, a gente tem as outras hipóteses de impugnação. A principal hipótese é justamente essa hipótese de identificação, mas tem outras, tá? Existem outras. Tanto é que o que diz lá, tanto o Código Eleitoral, ele diz que é possível formular protestos e impugnações. Não há, tecnicamente, uma diferença de protesto para impugnação. O que eu costumo dizer? Protesto é aquela coisa que a gente vê no filme americano, né? Em que a situação está ali acontecendo e você berra: ei, presidente, ó, eu protesto. É aquela coisa, vou dizer assim, aquela coisa menos formal. Enquanto a impugnação vai ter mais essa formalidade. O que vocês precisam saber disso daqui? Não é útil, não é relevante que vocês saibam essa diferença de protesto para impugnação. O que é importante vocês saberem? É que protesto e impugnação você tem que fazer constar na ata da sessão. Tá legal? E o que eu sempre recomendo? Faz constar na ata da sessão na hora em que o negócio aconteceu, porque essa ata ela fica bem ali do lado do presidente. Só que, no geral, eles deixam para preencher só no final do dia. Não tem problema. Mas se você tiver impugnação, imagine que você tem uma impugnação 7 horas da manhã, para você lembrar disso 5 horas da tarde, você doido para ir embora, com o risco do teu candidato não pagar. E aí? Tá? Vai fragilizar o negócio. Então, impugnou, registra logo. Registra logo. Tudo bem? Então, aí a gente já sabe aqui essa questão da identificação, a identificação do eleitor, como que ela acontece. O que eu recomendo? Tá? Recomendei para todos os fiscais que eu treinei aqui ao longo dessa semana. Isso. Não, Ítalo, realmente você está certo, não pode ter bagunça lá na hora da sessão. Inclusive, o presidente da mesa ele pode determinar a retirada da pessoa que esteja lá bagunçando. Toda eleição tem um bêbado. É incrível, ele pode pedir que o bêbado se retire ou que ele seja retirado, tá? A questão é que na hora que ele levanta lá o berrão, ok, senhor, já vão tomar bem que as providências. Torna a dizer, é uma relação bilateral, tá? Não, os eleitores, os outros fiscais, eles não intervêm nessa relação lá com o presidente. Você, na hora que você estiver questionando, é você com o presidente, não é você contra todo mundo. Senão vira confusão mesmo e aí você pode, inclusive, se colocar em risco. Legal, a pessoa me perguntou, na cidade de interior é muito comum o eleitor chegar para votar e outro já ter votado, como proceder? Priscila, eu não vou nem te dizer que é só na cidade de interior não, eu tinha um vizinho que ele trabalhava no TRE, onde ele disse que nas eleições de, acho que foi 2012, alguma coisa assim, teve um número muito grande de votos e justificativas, mas assim, a própria pessoa votando e justificando em outra cidade. E aí, lógico, eu fiz a pergunta mais óbvia do mundo, mas não dava tempo, tá? Tipo, a pessoa vota em Paços do Lumiar e justificou em São Luís, que é a mesma área urbana aqui da capital do Maranhão. Ele disse não. Era tipo assim, a pessoa votou em São Paulo, a pessoa justificou em São Paulo e votou em Maracassumé, aqui no Maranhão. Não tinha como a pessoa estar ali nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas tá, respondendo a sua pergunta, numa situação dessa, bem aí, o que acontece? Aí vai ter que fazer uma diferença, tá? Se você conseguir perceber de plano que são situações que acontecem, acontece de alguém chegar e assinar lá no caderno de votação no lugar errado. Se for esse tipo de falha, ok, deixa o presidente aplicar a correção. Agora, se for um ato doloso mesmo, a pessoa votou propositalmente, não tem pena. Polícia.
Entendeu? Polícia. Meus caros, a polícia ela não pode ficar dentro do prédio de votação. Ela sempre tem que ficar perto. É por isso que tem que ter o delegado e o advogado para poder fazer, né, essa intermediação, fazer aqui esse meio de campo de chamar a polícia, justificar e tudo mais. Outra coisa que eu vejo muito, vocês sabem que o Brasil não segue as mesmas regras de prova americana. Isso quer dizer que quando a gente assiste Como Livrar um Assassino, Suits e todos os outros filmes de julgamentos americanos, a gente sabe que no Brasil não é daquele jeito. Então, Jefferson, se eu filmar resolve? Pode ser que não. Por quê? Uma filmagem, uma fotografia, ela precisa ter outros elementos que confirmem um fato. Vou te dar um exemplo aqui prático que me questionaram já essa semana. Eu filmei uma compra de voto. Só filmar a pessoa entregando dinheiro para outra, isso prova o quê? Só prova que ela entregou o dinheiro. Não prova que estava comprando votos. O que você tem que fazer? Filma, se for o caso, né? Filma o dinheiro trocando de mãos e chama a polícia. E aí, leva tudo, deixa a polícia resolver, tá? Eu filmei ali o candidato fazendo boca de urna, entregando o santinho para o outro. Bem, você filmou ele entregando o papel. Estou dando uma de advogado do diabo, né? Você filmou ele entregando o papel. Isso não é uma prova absoluta. Lembra, a gente no Brasil não tem provas absolutas. A gente usa o quê? Sistema do livre convencimento motivado. O juiz vai ser livre para aceitar essas provas. Então, só a prova, só a filmagem, só a foto não é suficiente. Isso, inclusive, dá um desgaste danado no dia da eleição, porque o caboclo acha que só ele filmar, porque ele viu na novela, ele acha que só aquela filmagem ali vai condenar e a pessoa vai passar 20 anos em Pedrinhas. Não é assim que funciona, né, pessoal? Então, voltando, a gente vai ter bem aqui essa questão da identificação do eleitor. Isso daqui, como eu disse para vocês, é o principal, mas é só isso? Não. Você vai ter que ver a questão os demais atos de regularidade. Como eu já expliquei para vocês, dentro da regularidade, essa questão da propaganda. No dia da eleição, o eleitor e o candidato, eles podem estar usando propaganda. Certa vez eu estava em uma cidade que chegou um cidadão para votar, a eleição de 2008. O cidadão chegou para votar com a calça toda adesivada lá do candidato. Parecia aquelas calças de São João, de retalho de São João, de criança? Pois é. O cara estava com a calça toda adesivada. Jefferson pode? Pode. Tá? O eleitor ele pode todo adesivado. Já quem está trabalhando, todo mundo que esteja trabalhando no dia da eleição não pode ter propaganda eleitoral. Isso quer dizer o quê? Nós, advogados que vamos estar trabalhando, a gente não pode ter propaganda. Os fiscais, os delegados, os servidores da justiça, todo mundo que esteja trabalhando para a eleição, no dia da eleição, não pode estar usando propaganda. E se o fiscal, Jefferson, estiver lá com o adesivo do candidato, o que eu faço? Lembra, a sua relação é uma relação bilateral de você, tá, que está ali representando o partido da coligação ou o candidato, com o presidente. Fala para o presidente. Lembra, cordialidade, educação, polidez. Presidente, não é possível utilizar propaganda. Não, mas eu vou deixar assim mesmo. Tudo bem, eu vou, por favor, conste na ata, ou outro motivo de impugnação, conste na ata, e eu vou comunicar ao juiz e vou pedir a presença da polícia. Pronto. Tranquilo, sem estresse. Tá bom? Além da propaganda, que foi a dúvida mais comum dessa semana. Eu posso ir vestido com a cor do candidato? Por exemplo, tem duas cidades que são acompanhadas pela gestão blindada, que os candidatos têm a cor vermelha. E teve uma das cidades onde teve todo mundo queria usar vermelho, todo mundo queria usar a camisa vermelha. Vejam, o eleitor, ele pode utilizar roupa padronizada. Cuidado, tá? O eleitor, ele pode utilizar roupa padronizada. Pode ir lá 10 eleitores de camisa vermelha? Pode. Só que eles não podem se aglomerar. O problema para o eleitor não é a padronização. O problema para ele é a aglomeração.
E o que é? E essa aglomeração não é por causa de Covid, não. É por conta da lei eleitoral mesmo, está expresso na lei eleitoral. Por conta desse efeito visual, travou aqui, eu perdi o raciocínio. Por conta do efeito visual que dá, você ter, sei lá, uma onda vermelha, né? Você causa uma impressão de que já ganhou, eu vou perder meu voto, eu vou acompanhar aqui todo mundo. Então, o eleitor, ele pode usar roupa padronizada? Pode. O que ele não pode é se aglomerar, tudo bem? Agora, essa padronização, ela é proibida, tá? Ela é proibida para os fiscais. De novo, ela é proibida não só para os fiscais, é proibida para o fiscal, o delegado. Vou simplificar para vocês. Não pode ter roupa padronizada quem estiver trabalhando no dia da eleição. Quem estiver trabalhando. Isso quer dizer que nenhum fiscal pode estar lá, todo mundo usando camisa vermelha. Não pode, você vai ter padronização. Jefferson, mas foi um fiscal nesse colégio aqui e um outro fiscal lá no outro. Não, então não é a padronização, né, pessoal? A padronização dessa ideia de uniforme. E cuidado, quando a gente fala de padronização, eu tanto posso ter padronização de cor, como eu posso ter, bora forçar a barra, eu posso ter padronização de tipo de vestimenta. Imagina, todos os fiscais homens estão usando boné. Todas as fiscais mulheres estão usando o vestido com o mesmo corte. Isso é padronização. E aí, o que você faz? Constatou a padronização? De novo, relação bilateral. Presidente, está tendo padronização de roupa. Automaticamente é esperado que o presidente lá na sessão, que ele peça que haja substituição dessa padronização. E se o fiscal lá da oposição se negar a fazer a substituição? O presidente deve vetar a presença dele dentro da sessão. E se ele não fizer nada? Polícia, juiz, consta na ata. Tá bom? Polícia, juiz, consta na ata. Então, propaganda, padronização. Já se eu verificar isso daqui, o que é que eu faço? Faz o comunicado formal. Tá bom? Faça o comunicado formal. Dúvidas, senhores? Continua gravando aqui, pronto. Então, propaganda, padronização. Boca de urna, vocês já sabem qual é a solução jurídica que tem, tá? Boca de urna. É chamar a polícia. Se estiver acontecendo dentro da sessão, comunica para o presidente. Fora da sessão, chama a polícia, tá bom? E aí, a gente já se encaminhando aqui para o final, regularidade de propaganda. Lembrei, vou apagar aqui. Uma outra regularidade, e aí é mais uma questão humanitária do que uma questão legal, diz respeito ao horário, tá bom? Vejam, para essa eleição, o presidente, os mesários, eles vão começar lá às 6 da manhã, chegam lá às 6, arruma a urna e tudo mais. A votação, ela vai começar às 7 horas, vai das 7 até as 17. Porém, cuidado, tá? De 7 da manhã às 10 horas é um horário preferencial. É um horário, cuidado, preferencial para idosos, ou seja, os maiores de 60 anos. Esse horário não é um horário para as preferências, é um horário preferencial somente para idosos. E é preferencial, não é exclusivo, não é único para eles. Isso quer dizer o quê? Que se chegar lá um não idoso para votar nesse horário, se não tiver ninguém na fila, ninguém como preferência desses daqui, ok, ele vota. E o contrário também. Se um idoso não votar nesse horário, ele pode votar, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, 4, sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque, pessoal, nós vamos ter também, além dessa preferência de idade, a gente vai ter as outras preferências. Quais são as outras preferências, além da preferência dos idosos? Uma você já sabe, tá? Que são os fiscais. Candidato. Candidato, ele é voto preferencial, tá bom? Candidato, ele é voto preferencial. Então,
Antes que eu avance, dentro aqui dessa questão dos idosos, tá? O idoso com mais de 80 anos, ele é a preferência da preferência. Chegou, tem lá na fila 5 idosos de 60. Chegou um de 80, ele passa na frente de todo mundo, tá bom? Passa na frente de todo mundo. Então, as outras preferências, a gente vai ter o quê? Além do idoso, o candidato, os fiscais, os policiais em serviço, e aí vai obesos, grávidas, mulheres que estejam amamentando, pessoas com criança de colo, é pessoa, não é mãe com criança de colo, é pessoa com criança de colo. Pessoa com criança de colo é criança de até 2 anos de idade. Não vale pegar um marmanjo e sair carregando dizendo que é criança de colo, tá bom? Criança de colo de até 2 anos de idade, obeso, eu já falei, os doentes, os deficientes e os autistas, tá? Além dessas pessoas, os seus respectivos acompanhantes, tá bom? Essas pessoas são votos preferenciais. Ainda aqui, dessa questão de idoso e dos votos de preferência, se uma preferência não for respeitada, você pode protestar em relação a isso daí. Eu acredito não, né? Não tem relevância jurídica essa situação, é mais uma coisa humanitária mesmo, né? Fazer esse tipo de protesto. E aí toda vez que eu falo de idoso e deficiente, vem a questão, vou apagar, vem a questão do auxílio. O auxílio. E aqui no auxílio a gente tem 2 possibilidades. Uma é o auxílio do deficiente. A resolução TSE 23.611, ela diz o seguinte, que o deficiente, seja a pessoa que está deficiente, a pessoa por algum motivo está com algum problema de locomoção, como a pessoa que é deficiente mesmo, tá? Uma pessoa que é cadeirante, tá? A pessoa que tem microcefalia. Então, para o deficiente é permitido que uma pessoa escolhida pelo próprio deficiente o auxilie na hora da votação. Inclusive, esse auxílio ele pode ser para o auxiliar digitar lá na urna, tá? Para o deficiente. Essa pessoa, o auxiliar do deficiente, é recomendado que seja uma pessoa maior de idade. Maior de idade justamente por conta da repercussão penal que pode ter isso dali. Tá? Pode ser que essa pessoa que foi escolhida era uma pessoa que estava a serviço da oposição, serviço de um candidato para poder violar o sigilo do voto. Então, por conta disso daí, é recomendado que esse auxiliar do deficiente ele seja um maior de idade. É recomendado, tá? Não é que seja obrigatório. Além disso, como eu falei para vocês, esse auxiliar tem que ser escolhido livremente. Não pode ser a galera lá que está trabalhando, né, fiscal, delegado e tudo mais. Tem que ser uma escolha livre, não pode ser de quem está trabalhando. E essa pessoa pode digitar. Tudo bem? Legal. E aí vamos embora para a confusão. O grande problema é o idoso. O grande problema, sim, não que isso realmente seja um problema, mas o grande questionamento que todo mundo me faz. Jefferson, e o idoso? Pessoal, vamos lá, convenhamos, tá? O idoso não é o incapaz. A gente tem que parar de pensar no idoso como se ele fosse incapaz. Uma pessoa incapaz de digitar na urna. Não, a gente é que está fazendo, a gente é que está diminuindo essa figura do idoso, tá? O meu pai tem mais de 70 anos de idade e corre 10 quilômetros. Perto dele, eu que sou incapaz. Então, mas aí, para o mundo real, como é que isso daqui acontece? Não tem previsão, tá bom, pessoal? Essa situação aqui do deficiente tem previsão lá na resolução 23.611. A figura do idoso não tem previsão. E aí, como é que fica? No geral, tá, o que eu observei ao longo desse tempo todinho e eu vi algumas orientações por parte de chefes de cartório eleitoral. De ser flexível, de ter flexibilidade. Exemplo, o idoso chegou lá com um netinho, tá, com um sobrinho, tá, vai lá e vota, sem problema, ser flexível. O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, já que afinal vocês vão ser demandados dessa como chama? Vocês vão ser demandados em relação a essa situação bem aqui. Tá, Gerson, mas e aí, o que eu faço? Seguinte, vamos lá. Situação ideal, o idoso chega, tá, sozinho, vai e vota, legal, beleza, votou. Situação 2, o idoso chega, tá, e se enrola na urna.
tá? Ele chega lá e se enrola na urna. Se ele se enrolar na urna, se ele se enrolar na urna, o que vocês vão fazer? Observem o quê? O próprio presidente, ele já tem instrução para tratar disso daqui. O que ele vai dizer? Ele deve conversar com o idoso no sentido de tranquilizá-lo para que ele conclua o voto, tá bom? Para que ele conclua o voto. O que não pode acontecer, tá? O idoso se enrolou, o idoso ou qualquer pessoa, fica atento com isso daqui porque está dentro da regularidade. Isso daqui é grave. O que não pode acontecer? Qualquer pessoa se enrolou, não pode ninguém votar no lugar daquela pessoa. Exemplo, imagina o bêbado, e como eu disse para vocês, toda eleição tem um bêbado. O bêbado chega lá e digita só o primeiro conjunto numérico. Vou mais votar não, e pá, vai embora. Ninguém pode chegar lá na urna e completar o voto. Ninguém pode. Jefferson, e aí o que faz? Toda vez que tiver esse tipo de abandono, a pessoa abandonou a urna, a pessoa se recusou a votar, o presidente ele vai encerrar, lá na mesinha de comando dele, naquele teclado que ele tem, ele vai encerrar o voto, tá? Ele vai bloquear a urna, pronto. O presidente do teclado dele, ele bloqueia a urna, igual bloqueia celular, ele vai bloquear a urna, porque ninguém pode votar no lugar. E aqui vem uma situação, meus caros, meus nobres amigos advogados e advogadas, uma situação de extrema gravidade. Imagina que alguém vai e vota no lugar. Aqui você faz valer a sua carteira, tá? A nossa anuidade caríssima, né, de quase R$1.000. O que você faz? Se alguém votar no lugar, você vai formular a impugnação. Isso daqui não negocia, coloca logo na ata. O presidente ou fulano de tal votou no lugar do eleitor cicrano que se recusou a concluir a votação. Deixa lá na ata, entendeu? Deixa na ata. Jefferson, e aí? Deixa na ata, porque isso aqui essa anotação da ata, ela pode ser útil, como eu falei para vocês, para a etapa seguinte que a gente não vai tratar, que é a apuração totalização. Tudo bem? Compreenderam todos até aqui? Legal. Então, situação 1, o eleitor votou. Situação 2, o idoso chegou e se enrolou. Idoso se enrolou, ok, não tem problema, espera ver o que vai acontecer. Dá um copo d'água, conversa. Legal, a pessoa me perguntou, Jefferson, e se o idoso tem capacidade de votar sozinho e mesmo assim o fiscal do outro partido deixar ele entrar com acompanhante, como proceder? Posso solicitar que ele vote desacompanhado? Silane, é assim, aí aqui você vai ter que se valer da sua sensibilidade, tá? Como assim, Jefferson? Preste atenção. Imagina que o outro fiscal quer que ele vote acompanhado para poder, por exemplo, quebrar o sigilo do voto do cara, querer saber para quem que ele votou. Se tu sentir que tem uma normalidade, abre a boca. Presidente, eu protesto, não pode votar acompanhado não, tá? Agora, se você sentir que não tem nada demais, beleza, deixa passar. O que você tem que pensar também é o seguinte, você vai estar a serviço de um partido, a serviço de uma coligação. Isso quer dizer que a posição que você adotar em relação a um, você vai ter que adotar em relação aos outros. Que eu orientei para vários fiscais essa semana. Cara, se tu impugnar, se tu protestar contra um idoso da oposição que for votar acompanhado, tu vai criar uma confusão, porque na hora que chegar um idoso do teu lado para votar, tá, o outro fiscal vai querer impugnar, e aí vai ser uma bela de uma confusão. Bora para essa situação que eu apresentei para você, né? Não, estou sentindo que esse acompanhamento do idoso aí é fraude, é rolo, é treta. O que eu faço? Sentiu? Fala para o presidente. Presidente, eu estou achando que é rolo, que é fraude, que é treta, e eu gostaria que ele não votasse acompanhado. Tá bom? Então, essa situação de votar enrolado, a situação, ele chega para votar acompanhado. Que eu acabei de explicar, né? Chega para votar acompanhado.
Eu vou dar a minha opinião pessoal para vocês, tá? Como que eu conduzo, como que toda a minha equipe, todos os advogados que eu treinei aqui ao longo dessa semana, como que eu orientei para todos. Sejam flexíveis. Cara, seja flexível. Em relação à questão do idoso, seja flexível. Eu mesmo não sou idoso. Vocês percebem isso daqui, né? Embora a câmera engane, né? Eu não sou idoso. Na última eleição eu votei acompanhado, tá? Os meus filhos votaram no meu lugar. Eu não digitei, eles digitaram. Foi tudo muito tranquilo, tá bom? Se for para votar acompanhado, se ele chegar para votar acompanhado, veja lá o que o presidente vai dizer. Fofoca de interior, né? Jefferson, mas o presidente, ele é quiba, ele é do outro lado. Aí na hora que chegou o idoso do meu lado, ele pegou e não deixou votar acompanhado. Não tem problema, questiona. Presidente, o eleitor fulano de tal, você deixou votar acompanhado. Meu eleitor agora, esse eleitor agora você não deixou. Por favor. Aí, vamos lá, né? Presidente, conseguindo na ata, por favor, e chame o juiz eleitoral. E ver o que vai dar. Ele não é obrigado a chamar o juiz eleitoral em relação a isso daí, tá? Ele pode chamar, mas legalmente ele não é obrigado. Então ele pode, mas você é obrigado a questionar e fazer constar na ata. Tudo bem? Beleza? Vamos adiante. Regularidade, essa questão dos auxílios, tá? E aí vamos embora para a gente poder caminhar para o fim, bora fechar o negócio aqui da regularidade, que é não travou não, que no caso é o mundo digital, uso de celular. Pessoal, dentro da sessão é recomendado que não se use celular. Até porque não faz sentido, né? Por exemplo, como é que você, fiscal advogado, você vai ficar aqui no WhatsApp, como é que você vai acompanhar, por exemplo, a identificação do eleitor? Outra, você pode pedir pedir através do presidente, que o eleitor exiba para você os documentos de identidade dele, tá? Eu acabei deixando isso passar batido. Então, voltando, dentro da sessão é recomendado que você não use o celular, até porque não faz sentido você estar ali, né? Agora, é expressamente proibido você utilizar o celular na cabine de votação. Não pode, pronto. É igual tirar foto da prova de concurso, né, que dá um rolo doido. Pois é a mesma coisa. Não pode tirar foto lá dentro da cabine de votação, tá bom? Por quê? Porque isso aqui pode vir a configurar a inviolabilidade do voto. Jefferson, e se eu verificar que a pessoa está lá filmando lá dentro da cabine de votação? Você pode questionar. Tudo que você verificar de irregular, você vai se dirigir ao presidente. Tudo que você achar que é irregular, você se dirige ao presidente da sessão. Tudo bem? Você vai questionar tudo? Não, você vai ter que fazer um filtro, né? Porque se você for questionar tudo, você vai, assim, além de ser muito desgastante, eu garanto que para você vai ser muito inútil, né? Já se você for questionar tudo, vai gerar um atrito muito grande. Faz uma avaliação, no mundo real, tá, pessoal? Nem conselho jurídico, não. Mas faz uma avaliação do que é realmente útil você questionar, do que realmente pode ser útil para o teu cliente, você colocar na ata como protesto, como impugnação. Tudo bem? E aí, para a gente fechar, bora encerrar o voto, né? A galera já votou e tudo mais. E aí a gente vai encerrar o voto. Desse encerramento, o principal é a ata da sessão. Novamente vou compartilhar com vocês a minha experiência. Para a gente que é advogado, para mim, para vocês, é fácil a gente preencher documentos oficiais. É fácil a gente preencher um formulário qualquer. Agora, para a galera que está lá trabalhando, os mesários, talvez não seja tão fácil. O que eu quero dizer? Pessoal, no geral, eu mesmo auxilio os mesários a preencher essa ata. Tá? Eu auxilio porque não é algo do cotidiano deles, não é algo que eles estejam ali habituados. E também garantir a fidedignidade da coisa, tá bom? Essa ata da sessão, no final, ela pode ser lá assinada, ela deve ser assinada pelos fiscais. Se vocês estiverem presentes, vocês também podem assinar. Quem chegou depois das 5 não vota. Quem estiver na fila até as 5 horas recebe senha e vai votando. E aí, após isso daí, tá? A ata da sessão, o encerramento da urna de votação, a urna ela vai imprimir
automaticamente 5 vias do boletim de urna, tá? 5 vias do boletim de urna. Vocês podem pedir, a urna imprime, além dessas 5 vias, ela imprime opcionalmente até 15, tá? Até 15 vias desse boletim de urna. Uma das vias desse boletim de urna deve ficar pregada lá na sessão e vocês podem pedir uma via para vocês levarem. Uma coisa que eu não falei aqui no começo é o seguinte: quando lá entre 6 e 7 horas da manhã que o presidente ligar a urna ela vai ter que imprimir um boletim, só que um boletim diferenciado, é um boletim que chama zerésimo. Qualquer pessoa tem a possibilidade, tem a faculdade de pegar essa zerésima e manusear, e pegar e olhar. A zerésima é um relatório que tem o nome de todos os candidatos com a quantidade de votos que ele tem. Como é no começo do dia, a quantidade de votos é 0. Essa zerésima é o mesmo formato, é o mesmo layout desse boletim de urna, só que aqui tem a quantidade de votos porque é o final da votação, tá? Se a urna não imprime a zerésima, não começa a votação. A votação só começa se imprimir a zerésima. Jefferson, a urna pifou, não funcionou, não te estressa. O presidente sabe o que ele tem que fazer, sabe qual é o procedimento. Se ele fizer o procedimento e não der certo, ele chama o pessoal do TRE, e o pessoal do TRE resolve. Outra coisa, a urna, na parte de trás dela, tem lá o ponto onde ficam os cartões de memória, tá? Antigamente era disquete, hoje eu confesso para vocês que eu não sei qual é o modo, eu acho que deve ser flashcard. Então, os cartões de memória lá da urna, eles têm que estar lacrados. Vocês podem examinar esses lacres. Se tiver substituição da urna, esse lacre ele é rompido, ele sai de uma urna e vai para outra urna. Isso daí também é muito importante de vocês acompanharem. Eu nunca vi isso daí acontecer, tá, pessoal? Essa situação de precisar trocar os cartões de uma urna para outra, mas eventualmente pode acontecer. Tudo bem? Então, foi lá o boletim de urna. Esse boletim pode ser assinado deve ser assinado pelos fiscais também, pode pegar uma via. A ata vocês também podem assinar, assim como pode assinar o boletim de urna. Vocês têm alguma pergunta, meus caros? O acompanhamento pode ser feito pelo advogado? Pode, Priscila, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Na verdade, o fiscal, ou melhor, o advogado, ele é um fiscal. A diferença é que eu vou chamar assim, que ele é um fiscal qualificado. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que o fiscal, ele é um leigo, tá? Sei lá, ele é um professor, pronto, tá? Ele é um leigo. Enquanto que a gente, advogado, nós somos profissionais qualificados. Vocês agora estão mais qualificados ainda, depois desse vídeo da gestão blindada. Vocês agora já sabem como vocês vão proceder, né? Pode acompanhar sim. Obrigado, Wendel. Obrigado, Suelen. Assim, e se eu tivesse que simplificar ainda mais a coisa para vocês, tipo, cara, Jefferson, é minha primeira eleição, cara, eu recebi minha carteira no começo do ano, recebi minha carteira online, tá? Eu tô com medo e tudo mais, mas eu preciso dessa grana. Rafael perguntou, posso tirar foto da zerésima? Pode tirar foto da zerésima, pode tirar foto desses boletins de urna. Jefferson, pô, cara, é minha primeira eleição e tudo mais, eu tô nervoso. E aí, cara, me diz assim, se fosse uma coisa só, o que é que eu faço? Cara, acompanha a identificação do eleitor. Além disso daí, o que é que vai ter de muito fofoca no dia da eleição? Boca de urna e compra de voto. Compra de urna e boca de voto não te estressa, não te desgasta, tá? Vê quem são as pessoas envolvidas na compra de urna e tudo mais e chama a polícia. Ponto, tá? Entrega a solução jurídica, tá? Chama a polícia, deixa a polícia resolver, tá bom? Então, uma única coisa, acompanha a identificação. Jefferson, eu verifiquei que aquele negócio não está certo. O que eu faço? Fala com o presidente, protesto, impugno. E aí lança na ata. Tá, esse lançar na ata vai servir para quê? Como eu falei para vocês aí, eu vou falar pela terceira vez, tá? Esses lançamentos da ata, eles servem para outra etapa, que geralmente a gente não acompanha. Eu mesmo nunca acompanhei, que são as etapas de apuração e totalização. Tá? Dentro da totalização e da apuração pode haver anulidade da urna, anulidade da votação por conta das impugnações que foram feitas. Tá? O que é importante? Impugna, não deixa precluir. Tudo bem? Obrigado, Ângela. Isso, normal.
Eu vou contar um segredo para vocês. Em todas as eleições que eu participei, em que eu era advogado, porque eu participei desde estagiário, né? E na primeira assim que eu participei, pô, eu era o advogado líder do negócio, sei lá, eu estava com acho que uns 3 anos de formado já. Pois é, eu era advogado líder do time. Cara, no dia da eleição me dava um cagaço. Né? O meu relógio na época, ele não marcava a hora, ele marcava quanto tempo faltava para terminar a votação. Quanto tempo faltava, tá? No geral, os processos de votação hoje eles estão bastante calmos, né? Lógico, infelizmente, a gente tem cidades onde a gente ainda tem muito conflito. Hoje mesmo eu recebi uns 3 vídeos de cidades que eu não acompanho, onde teve gente puxando facão, tocando fogo e tudo mais. Logicamente, não é nossa função de advogado, nem a minha, nem a de vocês, se meter nesse tipo de desgaste, e vocês não são pagos. Acho que vocês não são pagos para colocar a integridade de vocês em risco, para colocar a vida de vocês em risco. Para esses doidos aí que aparecerem, não se estressem. Lembra, todo sistema ele já prevê as suas falhas. E para todas as falhas, a gente tem uma solução respectiva. Então, se tem alguém lá puxando o facão, isso é uma falha. Qual que é a solução para essa falha? Não é você puxar um facão de volta, a não ser que você precise realmente revidar. A solução é você chamar a polícia, tá? Use as soluções do próprio sistema, tá bom? Beleza? Caríssimos, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. Eu adorei estar junto com vocês aqui. Eu espero sinceramente que eu tenha falado alguma coisa que vocês não soubessem e que isso seja muito útil para vocês no domingo, tá bom? Adão, minha cidade está pegando fogo desde segunda, oposição soltando cartaz na rua, rasgando bandeira das casas. Vi que até domingo será loucura. Pois é, pessoal, vou dar outra dica para vocês, aí é coaching para vocês. O problema não é o que os outros estão fazendo, a grande questão é como que vocês vão se comportar em relação a isso daí. Tem uma cidade que meu escritório atua, que a Gestão Blindada acompanha, aliás, o meu escritório acompanha este candidato já há muitos anos, né? E assim, eu sofro ataques de lá, né? Qual que é o meu posicionamento? Cara, eu ignoro, simplesmente eu ignoro, né? Afinal de contas, passou da eleição, vai todo mundo pedir emprego para o prefeito, que é meu cliente. Legal? Beleza? Meus amigos, beijo grande para vocês, eu espero ter sido útil e a gente se fala, tá? Para quem ainda não baixou, clica lá no link da bio e baixa e manda mensagem que eu mando o e-book para vocês, tá bom? Valeu, abração, tchau, partiu!